Presidente da Gaviões da Fiel muda discurso e agora vai pra cima do Augusto Melo. Vou trazer esse vídeo aqui. A gente vai reagir a esse conteúdo do presidente da Gaviões da Fiel, que colocou ali, olha, o Augusto contra a parede e disse: mudanças vão acontecer. Você está no canal Camisa 99, onde a gente traz todas as informações do Timão. E eu te convido aqui todo santo dia para você receber notícias do Corinthians. Só se inscrever e ativar as notificações. E claro, já deixa o like no começo do vídeo, porque é sempre importante a sua participação aqui. Mas me diz aí, você apoia ainda hoje a gestão do Augusto Melo? Deixa aqui nos comentários, quero saber como é que tá a tua opinião aí, referente a esse assunto. Vamos colocar aqui, olha, na tela agora, tá? O presidente da Gaviões da Fiel, o Ale, que ele vai trazer aqui essa nova mudança, né? A respeito ali do Augusto Melo. Se liga só, pessoal. Salve, família. E aqui falar um pouco do nosso posicionamento, né? Em relação a esse momento político interno, fervoroso, infinito, que faz com que o Corinthians não tenha um dia de paz, que faz com que o Corinthians não consiga oxigenar, não consiga respirar, não consiga fazer com que as coisas realmente andem da maneira que tem que andar. Isso afeta o dia a dia do corintiano, isso afeta dentro das quatro linhas, isso afeta no geral, né? Isso alimenta quem realmente não gosta do Corinthians, né? E pelo que eu vejo aí, tem pessoas que gostam mais do poder dessa briga interna que propriamente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso pra nós é muito ruim, tá ligado? Deixar bem claro, mano, acho que as pessoas vão lembrar aí, o Gaviões da Fiel se posicionou, sim, oficialmente a favor do Augusto Melo, por acreditar que aquele ciclo, né, aquele grupo que já estava 16 anos no poder, não tinha a menor condição de continuar, certo? Então o Gaviões da Fiel se posicionou junto com a grande maioria dos corintianos, elegeu sim, ajudou a eleger o Augusto Melo. Algumas cenas para nós foi preocupante quando a gente viu no dia da eleição, o corintiano carregando o Augusto Melo nos braços, né? Porque a Fiel torcida, ela acreditava assim numa mudança. Pode ser que essa mudança venha ainda, a gente não jamais pode ser injusto, mas eu vejo que uma boa parte dos corintianos já está um pouco descrente, tá ligado? Hoje o corintiano, ele custa acreditar em realmente que exista um presidente que vai arrumar nosso glorioso Corinthians, que tire da cabeça do corintiano essa ideia de SAF, que hoje eu começo a respeitar já quem pensa assim, até pelo desespero, por toda essa bagunça administrativa, né? Essa falta de profissionalização, né? Esse esconchavo político que existe dentro do clube, essa troca de favores, o associado que pensa em interesse próprio, né? Tudo que eu estou falando não estou generalizando. Esse conselho também que aprovou várias contas também passadas, existe conselheiros também que reprovou, a gente tem que ser justo. Se o conselho vai agir dessa maneira daqui para frente, sensacional. Se for reprovar contas de responsabilidade, é isso aí mesmo, tá certo. Agora, se a gente detectar também que existe um interesse por trás aí, que já tem time formado aí, time esse, que a gente viu até um suposto presidente assentado com oposição, né? Isso para nós também, enfim. Mas vou voltar um pouco em relação ao Augusto Melo. Acho que a Fiel torcida acreditava nele, muito boa parte acredita nele ainda, mas a gente, em alguns momentos que as pessoas até associam a gente com ele, mas no momento algum a gente deixou bem claro que a gente somos Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Aqueles dois movimentos, aquelas duas reuniões a favor do impeachment, a gente foi contra. Naquele momento, a gente achava que não era um momento de debater política interna. Acho que vocês vão lembrar, o Corinthians está numa situação ruim, de zona de rebaixamento, nós ia para a Série B, nossa história ia para a Série B, e tinha gente preocupada com poder. Então, naquele momento, nós éramos totalmente contra. A gente também defendia a conclusão do inquérito, né, que não foi concluído ainda, que está para ser concluído, mas através de todo esse tempo aí, né, de várias conversas que nós tivemos com o Augusto Melo, recentemente a gente participou nos bastidores, né, dessa última reunião do Conselho, a gente foi reprovado as contas deles, né, a gente foi, trocamos ideia com o Augusto Melo, questionamos esse número de 829 milhões de reais, ele falou que vai abrir a caixa preta, agora vai soltar tudo no ventilador, da hora, solta mesmo, tem que soltar mesmo, tá ligado? Talvez seja até tarde para isso, né? Mas tem que soltar, o corintiano precisa saber realmente o que aconteceu durante todos esses anos aí, porque chegamos nessa dívida bilionária, né? Para uma cabeça de muitos corintianos impagável, né? Então, participamos também na reunião, né, do financeiro, para a gente entender um pouco as contas também. E o que eu deixei bem claro para nós, né, que nós somos lá na nossa diretoria, meu irmão, chama a coletiva de imprensa aí, mano, chama quem tiver que chamar, meu irmão, e abre o jogo, abre o coração, fala o que você quer falar, mano, tá ligado, mano? Se for pra morrer, morre atirando, filho, mas solta a voz, porque muito corintiano acredita em você, cara, tá ligado, mano?
Solta a voz mesmo. Fala qual é a solução que você tem, qual é o seu planejamento para você abaixar essa dívida aí, tá ligado, mano? Quem deixou essa dívida, por que essa dívida, por que você deixou essa dívida também, por que você aumentou sua dívida, e por aí vai, tá ligado? Esse conselho, mano, a gente fizemos até uma nota, até o presidente do conselho me ligou, até entendi o posicionamento dele, quando ele fala que não pode generalizar, né, que tem conselheiros que reprovaram contas de gestões passadas, que existem conselheiros que estão de maneira séria. Eu quero acreditar, sim, que existe conselheiros que estão pensando no Esporte Clube Corinthians Paulista acima de qualquer coisa, tá ligado? Mas o corintiano, hoje eu acho que o conselho tem que trazer a credibilidade de volta pro corintiano, porque hoje o corintiano não acredita que existem pessoas, né, dentro do clube que está pensando única e exclusivamente no Corinthians, em primeiro lugar, certo, mano? Que política tem em todo lugar, não tem jeito, tá ligado? Então, mano, cabe vocês daqui para frente, vocês vão agir dessa maneira mesmo, minuciosa, né, de reprovar a conta que vocês acham que tem que ser reprovada, é isso mesmo, né? Qual que é a solução, ao nosso ver, tá ligado? A mudança do estatuto. Conselho, por que vocês não debateram a mudança do estatuto até agora? O Gavês desafia a torcida corintiana levou um projeto, o fiel torcedor tem direito ao voto. O corintiano que tá no sol, na chuva, mano, pegando a estrada aí, o corintiano de radinho, ele tem o direito de escolher o presidente, mas não é simplesmente escolher. Qual que é o principal problema hoje do Corinthians? Não, financeiro? Também. Hoje tem um projeto que a gente vai ajudar essa questão do financeiro, ajudar o clube não se paga. Como é que vocês, associados, vão negar uma ajuda do corintiano? Acho que a força também tem que vir de fora para dentro, não é só de dentro do Parque São Jorge. Esse é o nosso debate. A gente propusemos também, onde o presidente que deixar a dívida aí, ele tem que responder essa responsabilidade fiscal dele, mano, tem que deixar os bens dele, não é simplesmente brincar com o dinheiro do Corinthians, não, mano, é uma coisa muito séria, mano, estão brincando com o sentimento. Hoje tem corintiano que fala que a salvação do Corinthians é a SAF. Pô, olha a situação que nós estamos chegando, um clube que foi fundado em 1910, hoje nós se achamos no direito de vender o Corinthians, tá ligado, mano? Por quê? Porque é o desespero do corintiano, dessa descrença, que ninguém tá acreditando mais em ninguém, mano. Isso é inadmissível, isso é preocupante. E eu pergunto para vocês, qual a SAF no Brasil que deu certo? Responde aí, qual a SAF no Brasil que deu certo? Se existe agora essa SAF a longo prazo, como é que vai acontecer? O que vai acontecer com essas SAFs? Acho que o Corinthians tem que ter pelo amor de Deus, não é possível que tenha um presidente que paga suas contas, um presidente que não precisa de esquema de base, não precisa de nada, que pense única e exclusivamente no Corinthians, que não dependa do Corinthians, não precisa de uma equipe, uma rapaziada, um time, mano, tá ligado? Que pense em salvar o Corinthians, mano, tá ligado? Em administrar de maneira profissional. Não precisa profissionalizar o Corinthians, tá ligado? Minha opinião, tá ligado? Acho que é a opinião de grande maioria dos torcedores. É inadmissível a gente ver o tamanho do Corinthians, um time que arrecada um bi nessa situação, mano. Não consegue colocar o nariz pra fora da água, mano. É lamentável, tá ligado? Então, rapaziada, nosso posicionamento hoje, mano, deixar bem claro, a gente nunca foi Augusto Melo, nunca fomos ninguém, nós fomos sempre em prol do Corinthians. Se tiver os trâmites aí agora interno, né, de votação de impeachment, de reunião, acho que o Augusto Melo tem que sim, se defender, ele tem o direito, assim, de convocar a imprensa e soltar a voz, mano, se defender, falar corintiano, porque eu fui corintiano que te colocou lá, tá ligado? Você tem que falar, mas tem que falar com a rapaziada, com a nação corintiana e falar o que tá acontecendo. A mesma coisa do outro lado também, tem que falar o que tá achando que tá errado, tá ligado? O core, o conselho, enfim, tem que soltar a voz. E o mais importante, mano, a força da torcida tem que vir do portão de fora pra dentro, mano, tá ligado? Tem que ter, sim, um comitê, uma comissão, mano, externa de corintianos, mano, que não tenham essa poluição, não tá poluído politicamente pelo clube, tá ligado, mano? Tem que ser uns corintianos que tenham boas intenções para participar, assim, de decisões importantes, mano, colocar isso no estatuto. A gente temos que debater o estatuto agora, a mudança do estatuto tá aí, rapaziada. Você, corintiano, você tem que mudar, você tem que debater a mudança do estatuto, mas a mudança do estatuto não é pra inglês, não. A mudança do estatuto que realmente, mano, vai beneficiar o Corinthians, mano, tá ligado? Não fazer beneficiar esse conchavo político eterno que tem dentro do clube, tá ligado, mano? Então é isso, mano. Nação corintiana, você é associado do clube, você que pensa no Corinthians, mano, não pensa em interesse próprio, mano. Procura o Gaviões, mano, procura a torcida organizada, faça parte do movimento corintiano. Agora é a hora, mano. Agora é de a gente se unir, mano, pra salvar o Corinthians, mano. Você que não depende do Corinthians pra nada, mano, seu interesse é simplesmente Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora é a hora, mano. Tá chegando a hora de nós lutarmos pelo nosso Corinthians, mano, de verdade, mano. Certo, mano? Não tô falando de base de violência, não. É base de ideia, tá ligado? O povo forte e unido, mano. Mano, a gente coloca assim nossas pautas dentro do clube, mano. E, mano, na moral, mano, pô, só se o cara não gostar mesmo do Corinthians, né, ver a situação que nós estamos aí, pra não sentir a garra de mudança, de verdade, mano. Certo, rapaziada? Tamo junto.